Olá! Quando a gente mora fora e a gente só pensa assim, vou ganhar em dólar, meus problemas estão todos resolvidos. Será mesmo? Será que a gente tem que ficar convertendo e achando que está tudo muito barato? E quando a gente começa a ganhar em dólar e a gastar em dólar, tem diferença? Bom, então fica até o final desse episódio que a gente vai falar tudo sobre isso. Ô de casa, opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Mais um episódio da temporada Expectativas e Realidades de Viver Fora do Brasil. Vamos explorar histórias, curiosidades e perspectivas do que é viver fora. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o Ô de Casa está começando. E não se esquece, já clica, se inscreve no canal para sempre receber as nossas notificações e segue a gente nas redes sociais. Ah, e não esquece de comentar, ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre expectativas e realidades de viver em dólar, isso mesmo. E aí eu trouxe uma pessoa super especial para trocar essa ideia com a gente. Eu vou ler as credenciais dele aqui. O nome dele é Schubert. Acho que eu falei certo, ele vai me corrigir. Ele é pai de planta, pai de pet e pai de criança também. Schubert mora na Carolina do Norte há 2 anos. Ele trabalha como engenheiro de compliance na indústria farmacêutica, é músico, é entusiasta de IA e ama jogar tênis. Schubert, muito bem-vindo ao Ô de Casa. Obrigado pelo convite. Eu queria dizer que há uma linha muito tênue entre eu sair preso daqui ou não, porque eu falo tanta besteira que eu vou ter que segurar um pouco aqui. Mas, enfim, não temos filtros. Isso aí, é isso que a gente precisa. Vamos falar a verdade para ser brasileirado fora do Brasil. E para quem também está lá no Brasil, né, pensando assim, nossa, eu vou para os Estados Unidos que eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou ganhar em dólar, e aí vou conseguir pagar minhas coisas aqui no Brasil. Ai, ai, né? Só quem vive sabe. É uma verdade parcial. Pois é, quando a gente fala, então, viver nos Estados Unidos ganhando em dólar, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça, a imagem que eu tinha lá do Brasil, é primeiramente uma casa muito confortável. Me vem muitos carros esportivos. Por mais que eu não sou muito fã de carro, assim, mas a primeira coisa que vem realmente são os carros. Outra coisa para mim que é muito forte, PC gamer. Eu sei que são coisas no Brasil que são muito difíceis de conseguir, e aqui parece que já é muito mais comum para as pessoas, né? Então, quando eu penso em Estados Unidos, é carro, é tecnologia, consumo, imóveis muito confortáveis. É mais ou menos isso. Eu confesso que a minha imagem também é bem próxima à sua, assim. Antes de eu vir para cá, eu sempre pensava... Na verdade, eu sempre pensei, além do dólar me dar poder de compra, eu sempre imaginei tudo muito tecnológico. Isso eu sempre imaginei. E a gente sabe que não é, né? Não. É tudo muito analógico, né? Os sistemas aqui, eles são meio ultrapassados, assim, principalmente sistemas governamentais. Tem certas coisas que o Brasil está muito mais avançado. Mas, enfim, são paradigmas muito diferentes. Eu outro dia estava comentando que tem um amigo que o primeiro salário dele que ele recebeu um cheque pelo correio. Eu falei, gente, isso é inaceitável no Brasil. Eu tenho uma experiência muito parecida, que o meu primeiro aluguel aqui, eles falaram, mas você precisa de depositar o dinheiro pra gente, você precisa ir no correio, fazer a money letter, né? Como é que faz isso, cara? Eu não mexo com papel, já tenho uns 10 anos no Brasil, sabe? Pois é. Não, nós vamos falar sobre tudo isso, nós estamos dando spoiler, mas vamos lá. Todo o Odcaser sabe que a primeira pergunta que a gente faz para começar o episódio é pedir ao convidado, porque assim, a gente faz uma introdução, fala um pouquinho sobre o convidado, mas eu acho que a música que ele escuta fala muito mais dele. Então a gente sempre pergunta, qual que é a música brasileira que te inspira hoje? Ótima pergunta. Eu diria que eu não sou dos mais fãs da música brasileira, eu sou uma pessoa muito hardcore e sempre tive influência assim, internacional. Mas tem uma música que marca minha história aqui nos Estados Unidos. A primeira vez que eu vim aqui, eu lembro que ao ir embora, estava tendo aquelas tempestades e foi uma loucura, voo cancelado para tudo que é lado, eu estava em Nova York. E eu lembro que quando eu pousei no Brasil, eu estava escutando uma música do NX Zero, que é Hoje o Céu Abriu.
E, assim, a gente saiu da tempestade, chegou no Brasil com um solzão. Foi a última música que eu escutei antes de descer do avião. E o mais legal foi que quando eu saí do avião, fui pegar minha mala, o Di Ferreiro, vocalista do NX Zero, tava lá. Meu Eu tive que chegar nele, ele tava com pijaminha, assim, todos nós dois morrendo de sono. Eu cheguei, Di, você não acredita, cara. A gente acabou de sair dessa tempestade, chegamos aqui no Brasil, a última música que eu ouvi foi Hoje o Céu Abriu. Ele olhou pra mim assim, tipo, que satisfação, cara. Eu Meu achei o Deus, máximo. inesperado! É engraçado. Inesperado! Ele é o Olha artista só, favorito da minha esposa, então, e assim, ela ficou incrédula. Até hoje ela não acredita que isso aconteceu comigo. nossa, que história legal! Isso, gente, é pra quem virou pra mim e falou: eu não sei, eu acho que eu não tenho nenhuma música brasileira. Olha só que história! São os É acasos da vida, sobre né? isso. Outro dia eu estava ouvindo um podcast e aí a pessoa estava reclamando de podcasters que falam sobre a vida no exterior. Eu achei super engraçado, porque ela começou a criticar. Ai, porque fala vídeo, do meu marido ou da minha esposa americana. Aí, vai no supermercado e mostra os produtos, né? O valor em dólar, converte em reais. E aí eu fiquei pensando, mas eu acho interessante a gente falar sobre essas coisas, até para quebrar um pouco a expectativa das pessoas que estão no Brasil achando que chega aqui, vai ganhar em dólar e que você vai ser super rico em pouco tempo, que você vai comprar tudo que você quiser e ainda vai sobrar dinheiro, e faz essa conversão, né? Então, na minha perspectiva, isso que seria interessante a gente falar sobre esse assunto. Você tem algum outro ponto de vista sobre esse assunto? Não, eu acho que é bem assim mesmo. Dá para ficar rico, obviamente, mas depende de milhares de nuances, e coisas que podem acontecer no dia a dia. Dá para ficar rico no Brasil também, né? Então, assim, quando a gente fala apenas de dinheiro, é muito complexo. Depende realmente de vários fatores. E eu acho interessante porque a primeira coisa que eu acho que as pessoas sempre fazem é a conversão. Então, quando você chega aqui e começa a ganhar em dólar, a primeira coisa é você falar assim: nossa, no Brasil eu nunca ia ganhar isso. Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha, que trabalha por conta própria, né? Aí ela faz o cálculo dela ali que ela ganha por dia, né? Porque aqui a gente ganha por hora, né? Então, isso já é uma coisa que não existe no Brasil. E aí, quando você fala assim, nossa, por hora eu ganho, sei lá, US$ 50 por hora. Aí a pessoa já pensa, nossa, R$ 250 por hora! Meu Deus! Mal sabem eles o custo do aluguel aqui, né? Exato, exatamente. Então, assim, na minha cabeça foi difícil parar de fazer essa conversão. Eu sempre fazia essa conversão na hora de receber e na hora de pagar. Isso acontece muito com você ou já aconteceu? Isso aconteceu muito e hoje eu acho que eu dei a louca. Hoje eu tô gastão. Mas no começo, quando eu vim pra cá, foi muito engraçado, porque, assim, eu vim do Brasil, eu vim de uma situação em que minha realidade ela era muito escassa, né? Eu vim da escassez, eu acho que isso é a realidade da vasta maioria dos brasileiros. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um total de US$ 0, né? Apesar de eu ter vindo com uma condição boa, que foi uma transferência da minha própria empresa, e eles dão um certo valor para você se... É isso que eu ia te perguntar, como que você veio parar aqui? Isso, assim, eles me deram uma condição muito boa para poder chegar aqui, mas quando você chega, você fica com medo de gastar. Eu lembro que os meus colegas e amigos americanos, eles me chamavam, vamos ali tomar um café? E eu olhava assim, quanto que custa esse café? US$ 15? Eu falei, você tá maluco, cara? Você tá ficando doido? Eu faço esse café lá em casa. Com US$ 15 eu compro, sei lá, picanha no café da manhã. Essa foi nossa realidade no começo. Assim, eu morria de medo de gastar dinheiro. Tudo eu convertia. E, assim, com o tempo vai passando e você vai normalizando isso, né? Mas como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Eu acho que tudo começou com um sonho. É meio estranho falar sobre isso. É meio estranho, mas é a realidade. Assim, eu comecei criando um determinado ódio pelo Brasil. Acho Oh, que meu Deus! a condição dificultosa de vida que é o Brasil, assim, eu acho que você tem que colocar muito mais esforço para fazer as coisas acontecerem. E, assim, eu sou uma pessoa muito agitada, eu tento fazer as coisas acontecerem e nada estava dando certo, sabe? Eu não vou falar que nada estava dando certo. Muitas coisas deram certo, mas não da forma que eu queria. Então eu tinha uma visão cultural dos Estados Unidos muito grande, muito forte, um alinhamento cultural mesmo, assim, esportivo, musical, etc. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou começar a aprender essa língua deles aqui e vou pra lá. Era um sonho que eu tinha realmente. E
Por sorte, né, eu tive a sorte e o compromisso de entrar na indústria, e ao trabalhar com as pessoas daqui dos Estados Unidos, eu fui convidado para poder vir trabalhar aqui, e foi muito bom, tem sido muito bom. Então, a minha experiência, a minha expectativa era alta, a minha realidade superou muitas expectativas, para ser honesta. Eu acho que a minha vida aqui ela é excelente, eu não tenho nada para reclamar. E é engraçado, porque tem muitas pessoas que eu conheço que são loucas para voltar para o Brasil. Eu acho que elas são loucas. Eu falo assim, cara, não condiz com a minha realidade, sabe? Eu amo os Estados Unidos, eu não quero ir embora daqui nunca, mas nunca mesmo. Mas você sabe que eu acho? As pessoas, porque assim, a gente já conversou com uma convidada que ela falava assim, imigrar não é para todos. E eu concordo plenamente. Às vezes a gente acha que é só sair, ter um emprego, ou ter uma estabilidade, ter um certo conforto, mudar. Eu adoro aceitar desafios, eu vou. Mas é tantas outras coisas que a gente encontra quando você está fora do Brasil, e acaba que você fica comparando com as coisas que você tem quando você está no Brasil. Eu concordo com você, a maioria vem porque lá no Brasil a situação não estava muito boa, por isso decidiu emigrar, porque ninguém em sã consciência vai largar tudo que tem, mudar para um outro país, começar do zero, se para ela não fizer sentido aquilo, né? De fato. Se não for uma coisa que ela, pelo menos ela acha que vai melhorar a vida dela. Tem situações e situações. Às vezes também você vem porque você está casado com uma pessoa e a pessoa recebeu uma proposta. Sim. Então, às vezes, o seu parceiro também está recomeçando de uma forma não por escolha, vamos assim dizer, né? Ela Sim. não escolheu recomeçar a vida, ela está acompanhando quem resolveu mudar de vida. Enfim. Mas, então eu penso assim, às vezes tem coisa que a gente encontra aqui, que você fala, não adianta eu voltar para o Brasil agora, porque não é isso que eu estou procurando. Então, por mais que a gente sente falta da família ou de outras coisas que você tinha no Brasil, o que você está procurando é diferente daquilo. Então não adianta você voltar, que você não vai encontrar aquilo de novo no Brasil. Né? Exatamente. E essa questão financeira, eu acho que ela acaba moldando muito a vida de todo mundo, né, gente? Porque quem não precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. Então, acaba que o dinheiro vai moldando as situações da nossa vida. Então, quando você chega aqui, começa a ganhar em dólar, igual você estava falando, e deslumbra, né? Você fala, nossa... Não, primeiro você não deslumbrou. Primeiro você falou, pelo amor de Deus, eu não vou comprar nenhum café, porque com o valor desse café, eu enchi a geladeira da minha casa. Né? Exatamente. Quando que essa perspectiva sua muda? Eu acho que depois de um ano que eu estive aqui, ela começou a mudar. É complexo de dizer isso, né? Mas um exemplo bom que eu tenho, por exemplo, as minhas cachorras, elas tinham ficado no Brasil, e para eu poder trazer elas para cá, para os Estados Unidos, foram alguns $1.000. E a partir daí eu já começo a normalizar o fato de que as coisas realmente são muito caras aqui. Então levar um cachorro no veterinário, por exemplo, é um absurdo de caro, mas você pensa da seguinte forma, existe outra alternativa? Não. Então você se adapta àquela realidade. Igual a gente estava falando sobre o aluguel, por exemplo. Vamos botar aí um exemplo que um aluguel de uma casa hoje vai ser para lá dos $2.000. Você tem outra alternativa? Não. Eu vou dividir quarto com pessoas morando com a minha filha, meus cachorros e minha esposa? Não. Então eu tenho que aceitar a realidade de que o aluguel realmente é muito caro. E eu acho que à medida que você vai pagando, vai saindo dinheiro da sua conta, você vai falar, é isso mesmo, sabe? É a mesma coisa do Brasil. Então, eu acho que o primeiro susto é porque quando você fala assim, $2.000 um aluguel, na minha cabeça, automaticamente você converte para o valor no Brasil. Para o valor em R$12.000, meu Deus do céu. Aí você fala, meu Deus, $12.000, R$10.000, como é que eu vou pagar esse aluguel? No Brasil eu não gastaria isso de aluguel, eu vou voltar. Mas calma, olha o salário que você ganha, né? Exatamente. Isso está dentro do salário que você ganha. Exatamente. Então, se você ficar convertendo cada vez que você for pagar uma conta, a gente enlouquece, porque a gente quer fazer comparação que não existe, né? Tudo bem, aí tem o aluguel que é super caro, os cuidados em geral são muito caros, então com pet, com família, né? Você teve bebê aqui nos Estados Unidos. Sim, a gente não pode nem começar a falar do plano de saúde, senão vai dar problema. Cara, eu nem sei quantos mil custa meu plano de saúde, mas é um absurdo. Eu tenho uma experiência legal para poder contar sobre o plano de saúde rapidinho aqui. Essa semana eu tô com um problema no meu ombro por causa do tênis, né? Eu jogo tênis e esbagacei o meu ombro. Eu precisei ir no ortopedista
E aí eu chamei meu pai tá aqui me visitando, eu falei, pai, vamos lá pra você conhecer como é que é. Meu pai é enfermeiro aposentado, 30 anos de pronto-socorro. Aí a gente chegou no Não. ortopedista, é, obviamente, eu tenho um plano de saúde que a empresa ela me proporciona, então são casos e casos, você pode ter um plano de saúde particular também, mas eu cheguei no ortopedista em uns 3 minutos, eu fui atendido, ele me deu uma injeção de corticoide, eu fui embora e não paguei nada. Assim, não paguei nada, entre aspas, né? Porque É. sai um excelente valor do meu salário todos os meses. Mas meu pai ele foi impressionado. Assim, ele falou: não acredito que você viu um ortopedista em 5 minutos, saiu e simplesmente foi embora, voltou para sua casa. É muito, é muito bom. Então, assim, É. voltando naquela questão de expectativa e realidade. Tem coisas que são caras? Tem. Muitas coisas funcionam muito bem. Essa não é a realidade do plano de saúde dos Estados Unidos inteiro, né? Eu sei que existem cidades e estados que os hospitais eles são muito mais lotados, etc. Mas a minha realidade aqui tem sido muito positiva em relação a isso. Até porque você tem plano de saúde, né? Porque tem muita gente que não tem também o plano de saúde, né? E aí fica caro, né? Cada vez que você vai, Sim, você é muito bem caro. é atendido rápido, mas você tem que ter o dinheiro para pagar. Sim, Então, eu não tenho por que esconder, por exemplo, valores, mas o parto da minha esposa, por exemplo, foi cerca de $35 mil, mais ou menos. A gente pagou isso tudo? Obviamente não, mas existe um superfaturamento aqui dos planos de saúde, isso já é discutido há muito tempo, os próprios cidadãos americanos, eles não gostam muito desse tópico, mas para se ver que realmente o custo de vida não é barato, assim, um acidente pode culminar em milhões de dólares de pagamento no hospital, se você não tiver um plano de saúde. e também tem o fato de que se você tem um acidente e chama a ambulância, né? Você já tá pagando pela É, ambulância. não Você- chame a ambulância. mas Tem gente que imagina, tatua aqui assim, ó. Do not call the ambulance. pois é, tá vendo como é que as perspectivas são diferentes? Porque a pessoa que mora, que nasceu aqui, que ganha em dólar, para ela não chama ambulância, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho complicado, quer dizer, se você precisar também, você não vai ficar fazendo conta, você vai chamar Sim, e seja o que Deus quiser. com certeza. E aí a gente está falando de contas que não tem como a gente deixar de pagar, né? Que é plano de saúde, caso você opte por ter um. No seu caso, quase impossível, né? Porque É, pet, esposa, filha, não tem como, né? moça, eu tava falando com a minha esposa ontem, assim, esse mês eu tô perdido nas contas, eu já não sei nem pra onde é que vai, mas que é tanta coisa pra pagar. Os Estados Unidos, ele é muito show em tirar dinheiro da sua conta bancária. Vai saindo coisa que você nem vê, do nada seu cartão pinga, assim, Amazon Prime, menos $15, você fala, meu Deus. Então, é isso que eu ia te falar, porque chega uma hora que você fala assim, isso aqui é só $10, isso aqui é só $5, não, Exatamente. vou pagar isso aqui, porque isso aqui, ó, $20, o que é $20? Não é nada. Aí num dia você gasta 100 com coisas estúpidas. Aí você pensa, assim, cara, se eu gastar $100 todo dia, eu vou quebrar muito rápido, Não, sabe? e você já percebeu, assim, que cada hora que você recebe a notificação do banco, $5, $10, né, de coisa recorrente, Ah, se você parar para analisar, você fala, gente, eu preciso disso aqui mesmo, essa assinatura disso aqui, eu preciso disso. é tipo academia, sabe? Assim, eu tô pagando $60 na academia, só que eu pago só pra usar a sauna. Aí eu fiquei fazendo as contas na minha cabeça. Gente, se eu fizer uma sauna na minha casa, quantos dólares eu vou gastar? Será que compensa eu parar de pagar a academia? Ah, Mas aí é que tá, que eu acho que a gente paga muito pelas facilidades que a gente encontra aqui nos Estados Unidos, com né? certeza. E aí, você para de fazer essa conta, na minha cabeça, eu paro. Bom, eu não sei se eu parei de fazer essa conta, mas quando eu falo assim, não vou fazer essa conversão, não vou pensar nisso, é porque o ganho que eu vou ter é muito maior. Por exemplo, igual a gente ir em restaurante. Não dá para a pessoa Eu que evito. mora no Brasil entender como é muito mais fácil você comer comida no restaurante do que cozinhar em casa. Ah, sim, de fato. Assim, os fast foods aqui, eles vieram para salvar a vida. Isso, para mim, é um dos maiores contrastes que tem com o Brasil, é o fato de que Uhum, você sai de casa, em 5 minutos você já comeu e tá indo embora do restaurante. Ah, exato. e assim, nem todo fast food vai ter só comida ruim, né? A gente tem muito fast food de Isso. comida mexicana, com arroz, com feijão, etc. Mas é muito legal. Você chega no local, você pega a sua comida e você vai embora. E é engraçado porque quando eu visito o Brasil, a gente tem que chegar, senta no restaurante, você tá morrendo de fome. E fala assim, vai demorar 1 hora pro garçom trazer sua comida. É um contraste muito, muito grande mesmo. Porque aqui, você tá com fome e você sai pra comer.
Não, e é engraçado que isso que você falou é totalmente verdadeiro. Eles chamam de diners aqui, né? Que é esse lugar que você vai tomar café da manhã, que tem um café da Uhum. manhã super completo, mas também tem almoço. E tem comida com carne, vegetais, né? Sim. Salada. Então, assim, é tudo muito prático. Hoje eu não vejo mais o fast food da mesma forma que eu via quando eu morava no Brasil. Eu acho que tem sim lugares legais para a gente poder comer, são rápidos, né, em comparação. Agora, quando você volta para o Brasil, você não tem essa questão assim de pagar a conta, não. Porque às vezes a conta do restaurante ficou, entre aspas, se você converte o contrário, entendeu? Para Eu dólar, acho você um fala, absurdo. A conta do Brasil. Sabe quando você isso vai que num eu tô falando. restaurante vamos supor, né? Aqui a gente vai sair num restaurante. Galera, vou supor mesmo, assim, um Outback para 2 pessoas aqui vai dar $80, facilmente. Assim, é a conta mais básica que a gente pode fazer. Só que se a gente vai no Outback Brasil, por exemplo, e a conta dá R$ 250, eu falo, meu Deus do céu! 250, são 3 números, que coisa absurda. Pois é, mas nessa hora, você não faz a conversão contrária, não? Você não fala, nossa, $50, lá eu gastava 80. Deixa que eu pague a conta de todo mundo aqui. Ah, Você não não, faz isso, não? não mesmo. Eu acho que o número me assusta. Então você está em outro patamar, porque você chega lá e você também não fica convertendo, né? Porque Não. seria natural você fazer a conversão ao contrário e a pessoa falar, 250? Tá, Em algumas coisas, $50 não é nada. talvez, porque tem coisa que realmente é muito mais barato. Vamos supor, você vai tomar um baita de um sorvete, aí dá R$ 25. Você fala, para, $5? Esquece. $5 só de eu respirar aqui, eu já gastei. Pois é, É. o meu padrasto e minha mãe estão no Brasil agora, né? E aí tudo que ele estava olhando na viagem, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer não sei o quê. E aí quando ele fala o preço em reais, eu falo, poxa vida, tá muito caro. Ele, não tá caro. Eu falei, claro, você vai estar pagando em dólar, você é É. barato. E não levem a mal, tem coisas no Brasil que são mais caras que realmente nos Estados Unidos. Eu tava fazendo uma comparação, por exemplo, de hotéis. Os meus pais vão voltar agora dos Estados Unidos pro Brasil, eu tive que alugar um hotel para eles. Nossa, mas assim, o valor do preço do hotel no Brasil tava mais caro do que se a gente alugasse um hotel aqui em alguma capital, sabe? Eu lembro que eu fiquei no melhor hotel da minha vida aqui em Atlanta, e eu lembro que eu paguei $100. É R$ 500, é caro pra caramba, mas eu tô falando, foi o melhor hotel que eu já fiquei na minha vida. E no Brasil você tem a possibilidade de pagar R$ 500 num hotel que não vai chegar a ser mais ou menos o mesmo nível. Então, existem serviços e serviços, né? Que aqui vão ser mais É, baratos, lá vai ser mais caros. Depende muito. São muitas, muitas possibilidades. Mas, voltando aqui, eu tenho uma história bem legal para poder contar sobre conta. essa questão do valor financeiro. Quando a gente Hum, chegou aqui, eu fiquei com... tanto eu quanto a minha esposa, a gente tentava segurar um pouco nos cuidados pessoais. Por exemplo, um corte de cabelo, eu pago $36. E é barato. O meu cabeleireiro, ele é barato. E aí eu lembro que, assim, pra mim, cuidados pessoais não tem limite, sabe? Se você precisa cuidar do seu corpo, da sua beleza, da sua saúde, ótimo. E aí a minha esposa, ela falou, poxa, eu tô querendo fazer a unha, né, etc. E tal. Eu falei, pô, para, só vai. Aí ela foi fazer a unha com uma brasileira, inclusive, amiga nossa. Aí ela chegou e falou, você pode transferir pra mim? Eu falei, claro, quanto que deu? Ela, $90. Eu falei, sabe aquele negócio de cuspir água? Quanto? $90? Caraca, que absurdo, cara. Mas hoje eu já normalizei isso também, porque faz parte do... Os serviços aqui nos Estados Unidos são muito caros, né? E, assim, se é $40 pra cortar o cabelo, se são $90 pra fazer a unha, faz parte, a gente não tem outra alternativa. Então, no começo é assustador, mas depois você normaliza. Até porque outras coisas que você vai gastar dinheiro que também vão ser mais baratas e vão compensar por isso. isso, isso. Principalmente Mas os eletrônicos. então, nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, eu, por exemplo, meu cabelo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas não é rosa, não é natural, tá, gente? Eu achava que era natural, menina. Jura? Olha, eu desisti de procurar pessoas para pintar meu cabelo. Primeiro, que nos salões aqui você não pode levar a sua própria tinta. E eles têm o processo deles de fazer a tintura no cabelo e que não ficava igual o que está aqui. E eu pagava 100, 120, entendeu? Aí eu fui atrás também de brasileiros, mas não achei quem fazia, porque é difícil mesmo.
E aí eu desisti. Então eu pagava entre 100 e 120 dólares para pintar o cabelo. Eu falei, eu não vou fazer isso. Aí eu resolvi eu mesmo fazer, eu sempre que faço. Do it Então é yourself. isso. Exato, que é uma coisa também que aqui nos Estados Unidos é muito prático, né? Tudo que você quer fazer, você encontra modo de fazer por conta própria. O que às vezes salva algum dinheiro, o que às vezes também não salva. E aí eu acho que vai entrar no poder de compra, né? Porque aí acaba que você fala, eu posso pagar, eu vou pagar por isso. Mas assim, realmente, e é uma coisa, não é que eu tô falando que eu deixei de pagar porque eu achei caro, é porque eu preferi não pagar. Mas a gente vê muito isso, assim, de o que vale a pena, com esse 120 eu faço outras coisas, mas aí acho que já é a cabeça de brasileiro, né? O que eu Mas tenho de amigo que raspa o cabelo, Clarice. Pois é. Mas aí eu acho que entra outra questão, que é a gente não ficar, a gente dá valor no serviço do outro, a gente não fica pechinchando, né? Porque Isso. aqui... Inclusive, uma coisa feia que acontece é quando a gente chega aqui, a gente acha, ou a gente tem uma expectativa que o brasileiro vai fazer as coisas mais baratas por você. E isso não é legal. Isso já é assim, se você tá querendo vir para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, cara. Assim, os brasileiros fazem as coisas, às vezes até serviços melhores do que os próprios americanos ou pessoas de outras nacionalidades, e a gente tem que valorizar eles também. Se um americano cobra 100 dólares para, sei lá, fazer uma unha, por que a gente não vai pagar sempre um brasileiro também, né? Para fazer, às vezes, até melhor. Então, fica a dica. Eu achei isso super importante você ter falado, porque a gente costuma pensar que, ele é brasileiro, é chegado, né? Já todo mundo é amigo, né? Por ser brasileiro, já é amigo. É brother e vai entender minha situação e vai fazer outro preço. Mas a pessoa também, ela tá pagando em dólares coisa dela, né? Então, não é porque você é brasileiro que ela vai te fazer um preço como se fosse no Brasil. Agora, tem uma outra coisa que eu acho, principalmente nessa área de serviços, que eu já vi acontecer com as pessoas mais próximas, é assim, a pessoa é cabeleireira ou manicure, sei lá, é autônoma no Brasil e cobra, sei lá, 50 reais para fazer pé e mão. Chega aqui, ela converte assim, lá eu cobrava 50 reais, aqui eu vou cobrar 50 dólares. Entendeu? Então a pessoa ela não faz a conversão, ela só muda a moeda. Então, isso é que às vezes faz a gente repensar o serviço, se eu vou pagar ou não vou pagar pelo aquele serviço. Não é se não vale, é pela conversão errada que a pessoa faz. Então, isso dá uma desestimulada também de ir no serviço brasileiro, eu acho. Isso. Agora eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui de serviço que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho uma casa grande e eu preciso cortar a grama. Quando eu descobri que eles cobravam 90 dólares para cortar a grama, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um cortador. Falei, eu vou cortar essa porcaria de grama. Gente, só que às vezes são os 90 dólares mais bem pagos da sua vida. Pois é. Vai ter gente que não quer cortar a grama, sabe? Porque é muito trabalho, realmente. Não, além do trabalho que você vai ter, você tem a gasolina para pôr no cortador de grama, que eu não sei se o seu é de gasolina, mas o meu é de gasolina. Gasolina, manutenção, porque é um carro, não é? O seu tempo, porque às vezes você tem o tempo com a sua família, você vai deixar ali para poder cortar grama. Então, assim, se você for colocar na ponta do lápis tudo que você investe para ter o seu próprio equipamento e do yourself, você pagaria tranquilamente aqueles 90 dólares. Sabe um outro exemplo bom? Para cortar o pelo das minhas cachorras, eu gasto mais ou menos ali 80 dólares por cachorro. Eu tenho 2 cachorrinhas muito pequenininhas. É um absurdo. Eu acho assim, meu Deus do céu, eu tenho que pagar 160 dólares para cortar o pelo das minhas cachorras. E às vezes é a cada 1 mês, 2 meses, não tem jeito. E aí eu falei, quer saber? Vou comprar uma maquininha. Eu comprei a maquininha. Só que assim, foi a pior experiência da minha vida. Eu comprei assim, a melhor maquininha de cortar pelo de cachorro que podia existir nos Estados Unidos. Mas, cara, o seu tempo não vale. A expertise, assim, eu não sei explicar para as pessoas, mas assim, eu perdi o meu final de semana inteiro tentando cortar o pelo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, mas é só cortar o pelo. Não é tão simples assim. Não. E às vezes... aqui também tem um tipo de serviço de cortar pelo de pet que você pode ligar pra pessoa, ele vem na sua casa com o próprio carro, com a própria água, ele simplesmente pega seu cachorro, coloca lá no carro, na van, sei lá, corta o pelo, devolve seu cachorro na porta da sua casa. Então, assim, a comodidade que isso traz é muito grande. E tudo aqui funciona muito, muito bem. Mesmo se eu levo as minhas cachorras no pet shop,
elas vão ser atendidas na hora, elas vão sair na hora, e é um serviço muito rápido. Então eu ganho final de semana com as minhas cachorras, com a minha família. Tempo é muito dinheiro aqui, né? Quando você para pra pensar quanto que vale a sua hora e quanto que vale o seu Isso. descanso, nada paga. Isso! Nossa, eu acho que você chegou no ponto, porque a gente começa a fazer a conversão e começa a falar, eu mesmo faço, eu mesmo dou jeito, mas isso não paga a sua tranquilidade, a sua paz, o serviço bem feito, resolvido. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente, às vezes, vira um pouco mais consumista. Eu acho, na minha cabeça, tá? O brasileiro, ele é mais consumista de serviços do que a gente era no Brasil. Com certeza. Mas, claro, vamos lá, né? Vamos falar dos eletrônicos. Eu comprei um brinquedinho essa semana passada. Falando sobre eletrônicos, 2 histórias. A primeira história é que, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu comprava as coisas, eu tentava segurar um pouco ainda, sabe? Assim, vou comprar uma panela. Vou comprar uma panela, na moral, né? Uma panela básica, sei lá. E aí, eu lembro que, recentemente, minha airfryer, ela queimou. E a minha airfryer tinha custado $50. Excelente airfryer. Ela durou 1 ano e pifou. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu tô numa pira, Clarissa, que eu compro... Antes de comprar as coisas, eu pesquiso qual que é a melhor que existe no planeta. Eu uso a IA, faço um deep research. E quando eu acho qual que é o melhor, eu acabei comprando um airfryer de $400. Oh, meu Deus! Mas assim, eu sei que ela era muito boa, sabe? Super tecnológica, etc. E assim, $400 é dinheiro? É, mas quanto que custaria no Brasil? Uns, sei lá, R$4.000? Aqui, na verdade, se você se planejar bem, 400, 500, 1.000, $2.000 sobram no mês. Pode sobrar. Vai depender muito do que você está gastando. Mas você tem essa possibilidade de comprar determinadas coisas que vão te beneficiar no longo prazo. Então, tudo meu hoje que quebra, eu já vou e pesquiso qual que é o melhor que existe. A airfryer é só um dos exemplos. Não, então, eu acho interessante você falar isso, porque eu sou uma pessoa que eu sempre quero comprar, por exemplo, roupa. Eu sempre quero comprar as mais baratas. Porque eu falo assim, eu não quero roupa para durar a vida inteira, porque eu me enjoo das roupas. Então, para mim tem que ser barata, porque daqui a pouco eu vou refazer meu guarda-roupa, como se fosse isso. Mas depois que você vem morar aqui, você começa a pensar de outra forma. Você não pensa mais na quantidade, você já pensa na qualidade. Não é? Então, faz sentido a gente comprar uma coisa que teoricamente era mais cara, porque você sabe que aquilo ali vai te proporcionar uma economia a longo prazo, que se você ficar comprando coisas baratas o tempo inteiro. Então, eu vejo muito isso quando a gente vai no supermercado. Então, eu vou citar esse exemplo aqui, eles não vão se importar. O meu padrasto morre de rir, que minha mãe adora comprar coisa muito barata. E ele fica assim, meu Deus, mas vai estragar amanhã. Eu vou ter que voltar aqui e comprar de novo. E minha mãe, mas eu não vou gastar $50 nessa folha de não sei o quê. Aí ele, mas o que adianta? Se você não gastar 50 agora, você vai gastar 50 em um mês, porque você vai continuar vindo aqui comprar porque estragou. Então, isso é uma mentalidade que faz a gente virar a chave também nessa questão financeira, né? Que é isso aí que você tá falando da airfryer. Com certeza. Agora, um outro brinquedo que eu comprei na semana passada foi um Tesla. Assim, eu sempre fui muito fascinado por tecnologia, né? Eu sou muito entusiasta por inteligência artificial e tecnologia. E aí, eu lembro que eu acordei super despretensioso. Minha vida tava rolando normal. Eu tô falando que eu tô meio doido, sabe? E aí, um colega meu, na hora do almoço, ele falou assim, pô, tô querendo comprar um Tesla, cara, parece que tá com as condições legais lá no site da Tesla. Eu falei, me mostrei. Quando foi, isso era meio-dia. Quando foi 2 horas da tarde, eu já tava na Tesla e já tinha pago o carro. Você tem ideia? Eu não acordei pensando em comprar um carro. Mas assim, tem certas coisas aqui que parecem muito no-brainers, que a gente fala assim, você não precisa nem pensar porque é um bom negócio. Eu lembro que a Tesla pagou um valor excelente pelo meu carro e eles estavam com 0% de taxa. Nossa, eu comprei um carrão assim com teto solar, eu nem acreditei, sabe? Eu falei, velho, que coisa top. E assim, mensalidade pra mim, por exemplo, ficou muito barato. Lembrando, eu não tenho tabu com valores nem nada do tipo, então depois que eu passei meu carro lá, a mensalidade do meu Tesla ficou $380. Só que eu consigo carregar de graça na minha empresa. E eu gasto $200 com gasolina todos os meses. Ou seja, estou comprando um Tesla por $180. Meu Deus, eu tô chocada. Juro pra você. É isso que eu falo. Às vezes, se você fala isso morando no Brasil, ganhando em reais, você tem que fazer um esforço tão grande. E lembra, né? Você tem que pagar aluguel, mesmo que você mora em casa própria, ou tenha um financiamento de casa.
Cara, não dá para você colocar Não dá. esse tipo de consumo no seu dia a dia no Brasil. Não dá. E isso eu tô falando de pessoas normais como nós, né? Sim, E todo aí mundo acha que a você... gente é rico, né? Só que mal sabe ele. Exato, exatamente. Então, quando você transporta isso para sua realidade hoje no Brasil, ganhando em dólar e tendo essas facilidades, quer dizer, olha o tanto de coisa que você está economizando por uma prestação. Eu não sei como é que é a manutenção desse carro, mas não Zero. sei se... Não existe manutenção. A única coisa que eu preciso fazer é trocar o fluido do windshield. Olha E mais só. nada. Custa $3 aí toda vez que eu acabar com o fluido. O quê? Tô falando. É ridículo. A única coisa que eu vou Gente. fazer é, sei lá, com 100 mil quilômetros, talvez trocar o pneu. Sabe? Assim, não tem o que fazer. E aí o pessoal vai falar, mas e a bateria? Poxa, a Tesla dá 13 anos, eu acho, de garantia na bateria. Ou 12 ou 13 anos. Então, até lá eu já troquei de carro de novo. Já devolvi o Tesla pra Tesla. Tá vendo? São essas facilidades que a gente vê quando a gente tá ganhando em dólar. Aí eu vou te dar outro exemplo, que é o tal do iPhone. Eu nunca tive iPhone na vida. E aí, quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, e eu ficava assim, eu não vou comprar iPhone, eu não vou comprar. Porque eu ficava naquela sensação, iPhone pra gente metida, pra gente que não sei o quê, porque quer mostrar que tem dinheiro. Gente, não tem condição de você ir Não dá. comprar. O que você paga num iPhone aqui, você faz em uma semana de trabalho, se bobear menos, dependendo do seu trabalho. Aí você vê o brasileiro lá falando assim, compra um iPhone aí pra... Aposto que você já deve ter recebido alguém que te pediu. Quando você vier, traz um iPhone pra mim. Eu tenho uma história excelente pra falar sobre isso. Só que o que acontece? Vamos supor, a pessoa fala assim, compra aí pra mim que é mais barato do que no Brasil. Ok, mas qual que é o esforço que ela vai estar fazendo para pagar, mesmo sendo mais barato aqui nos Estados Unidos? Porque ela vai pagar em reais, não é em dólar. O esforço é muito maior. Entendeu? Mas muito maior. Vão ser meses de salário, né? Exatamente. É esse o ponto que eu acho da conversão do consumismo. Então a pessoa ainda quer sair do Brasil, vir aqui fazer as compras porque sai mais barato, e óbvio que sai mais barato, mas na minha cabeça sai mais barato para gente que ganha em dólar. Para quem ganha em real, não é mais barato. Concorda? E aí entra naquele lado também de sonho versus realidade, assim. Quando eu tava no Brasil, eu ficava olhando os vídeos do Full Self-Drive do Tesla, e o pessoal testando, e falava, cara, um dia eu vou ter esse negócio. E aí, esse final de semana, a gente fez uma viagem pra Nova York, foram 10 horas de viagem, e o meu carro foi dirigindo sozinho, passou até nos pedágios. Eu não fiz nada. O meu carro tá com 4 mil quilômetros, eu acho, 98% do tempo ele foi em self-drive. Então, assim, dos 4 mil quilômetros, sei lá, 3.800 quilômetros foi ele dirigindo sozinho pra mim. Então, assim, a expectativa que eu tinha era alta, mas a realidade, ela foi mais incrível ainda. E aí ela me fala, excedeu, como é que eu né? volto pro Brasil, cara, pra andar de bicicleta pra ir pro serviço? Não tem como. Mas é difícil. Né, não cabe essa realidade, né? Quando a gente pensa nisso, você fala assim, nunca que eu vou ter essa realidade no Brasil. Se você hoje voltar para o Brasil trabalhando na mesma empresa que você trabalha, porque quando você, como você falou no início, você veio transferido da empresa. Se você voltar de novo para o Brasil na mesma empresa, jamais você vai ter essa mesma condição. Concorda? Ou tô Concordo doida? demais. Concordo demais. Eu posso estar numa empresa até melhor, na mesma empresa, numa posição melhor, e as minhas condições de vida vão ser muito diferentes. Mas voltando aqui sobre o que você falou sobre levar coisa para brasileiros, eu sei que não está muito alinhado com expectativa versus realidade, mas assim, pessoal, para de pedir coisa para quem mora nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, que saco. Inferno. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, traz um iPhone para mim? Eu falo não. Por quê? Porque quando eu levo um iPhone para você, vamos supor que ele custa $1.000, eu tô carregando um risco de passar na Receita Federal e eu ser barrado, e uma vez que eu for parado pela Receita Federal, eu vou ser parado todas as vezes. O que vocês têm que entender é que, para eu levar um iPhone para vocês, eu estou correndo um risco. Eu estou correndo esse risco, não é você que está correndo esse risco. Eu correria esse risco para mim. Se for para eu levar, para vender e lucrar, eu levaria. Agora eu vou correr um risco de ser parado na alfândega, etc., por outra pessoa. Se for um familiar, talvez, dependendo, mas, cara, assim, não esperem isso dos seus amigos. Uma história engraçada também, esses dias atrás, alguém perguntou, tem alguém indo pro Brasil? Porque às vezes a gente leva coisas muito básicas pros familiares dos amigos, né? Sei lá, uma roupa, um documento. Aí esses dias um rapaz me pediu para levar um acessório de munição de arma. Eu falei, cara, você tá ficando doido, velho. As pessoas perdem a noção completamente, então para. Por favor. Gente,
Gente, Assim, quando para. vocês forem pedir, pensem muito na outra pessoa, assim, sejam empáticos, porque isso faz muita É. diferença. E isso que você está falando é muito complicado para quem mora aqui, porque você fica, entre aspas, na lista. Então, toda vez que você for viajar, você vai ser selecionado, você vai ser, como se diz, né, vigiado de bem Uhum. perto por uma coisa que é o que você falou. Tem muita gente também que fala assim: não, pode trazer que se der problema eu pago o imposto. Mas o imposto é o de menos, porque ela realmente ela vai ter que pagar, porque foi ela que pediu para comprar. Nada mais justo do que ela pagar o imposto. Mas não é só o imposto, é tudo que envolve. E imagina você que tem criança pequena, né? Tem sua esposa, tem as cachorros, é um monte de coisa que você tem que pensar quando você vai viajar. E isso eu tô falando assim, independente se você levar as cachorras ou não, você tem que pensar no bem-estar delas, porque Com elas vão ficar certeza. aqui e você vai estar pagando por elas, né? Ficarem em algum lugar. Então, Vou nem assim, falar é quanto é que custa. tudo. Não, melhor não. Então, assim, tudo gira muito dinheiro. E as compras de supermercado e compra de roupa, compra de lojas, em geral? Como é que você vê o seu consumo hoje aqui e como era seu consumo no Brasil? Pô, meu consumo no Brasil era muito alto, porque supermercado é muito caro, mas eu diria que o meu consumo aqui nos Estados Unidos também não é muito baixo, não. A gente tem um problema muito grande hoje nos Estados Unidos, que desde quando eu cheguei aqui, a carne praticamente duplicou o preço. Sim, Ah, então, isso tem sido criticado pelos americanos também, tem sido um cenário muito difícil. Então, mas assim, a gente não deixa de consumir, né? Mas carne vermelha é um absurdo de caro. Vou te falar é. que para duas pessoas aqui, mais um bebê, eu gasto talvez mais de $1.000 de supermercado por mês. Mas são $1.000 consumindo muito bem. Assim, eu tenho acesso aos melhores produtos, às melhores coisas que existem no mercado de supermercados e é isso. Eu não me seguro em relação à alimentação também, porque eu acho que é uma coisa muito fundamental, né? Mas a gente tem acesso a coisas excelentes. É muito alto realmente, tem subido muito. A cada mês que passa, eu percebo que a inflação não está compensando. É. É, e não se assustem, pessoal. Assim, quem vem em empresas, por exemplo, muitas vezes o seu aumento salarial não condiz com a própria inflação. As empresas elas aumentam o seu salário muito abaixo da inflação. Então, isso é um pouco Normal, complexo. né? É igual no Brasil, né? Isso é igual no É. Brasil. É até uma das razões pelas quais os americanos eles tendem muito a pingar de emprego por emprego a cada 1, 2 anos, porque eles estão sempre buscando salários maiores. Mas em relação a compras de roupa, etc., eu posso falar sobre roupas de bebê muito barato. Meu Deus do céu. Cara, assim, eu faço a festa para minha filha, assim, a gente compra cada coisa. Eu comprei até uma roupa da seleção brasileira para ela agora por causa da Copa. Não porque eu amo a seleção brasileira, mas é porque a camiseta da seleção americana tava muito feia, coitada. E minha filha hoje ela é só americana, né? Ela não é brasileira, porque ela não, a gente não tirou a cidadania dela ainda, porque é melhor deixar a cidadania americana por enquanto. Questões financeiras também. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas sobre roupas e tudo mais, aqui é muito mais barato. E assim, a gente consegue comprar coisas de excelente qualidade, igual a gente falou. Eu adoro. Esses dias eu fui na Ralph Lauren, só para poder ver como é que era. Saí um pouco assustado, confesso. Dava para ter comprado? Dava, mas a gente não se segura muito em relação a isso, mas uma vez que a gente compra roupas de excelente qualidade, você não precisa comprar de novo. Então, eu fiz uma Isso. feira de roupas de frio, acabou. Assim, eu comprei excelentes roupas de frio que nunca, acho que eu vou morrer com elas, sabe, assim. Então, essa que é a questão, né? Aqui a gente tem o fato das coisas serem muito mais em conta, não supérfluo, mas as coisas do dia a dia, né? Fora o supermercado, que realmente eu concordo com você. Outro dia mesmo, eu fiz essa viagem, né, para Carolina do Norte e eu fiz um vídeo falando que eu gastei de gasolina aqui em Minnesota. Eu gastei 45 para encher o tanque e durante toda a minha viagem eu não paguei menos que $60 para encher o tanque. Uhum. Então você vê que é a diferença. E hoje aqui, porque aumentou pra caramba, quando eu saí daqui, foi o quê? Há 2 meses atrás que eu fiz Tá essa aumentando viagem? muito. Eu era 3 e pouca gasolina, hoje tá quase $5. É, isso foi uma das razões pelas quais eu Então, comprei o Tesla. tá Porque vendo? isso foi uma estratégia minha, assim, a energia elétrica aqui também é muito cara. As pessoas não têm noção disso, mas aqui o ar-condicionado ele roda na nossa casa 24 horas. Então eu pensei, se o governo Isso. aumenta o valor da energia, ele vai lascar com todo mundo. Então eles É, não vão tentar subir tanto quanto a gasolina tá não, subindo. Ah, não. e aí eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu enchi o tanque do meu carro com 27, $30. E aí no último mês, eu lembro que eu enchi com 55. Eu falei, para. Não dá, cara. Assim, eu já tô chegando a gastar quase $250 de gasolina e olha que eu trabalho muito perto.
Mas eu sei que no Brasil também não tá nada barato para poder Não, encher o tanque, exato, né? exato. Mas aí eu queria voltar na questão da compra, principalmente de roupa, porque aqui tem uma cultura também de você compra as coisas, você não está usando mais, você doa para uma loja especializada que recebe roupas usadas ou semi-novas e revende por um preço mais acessível ainda do que já é. Muito Que no acessível. Brasil a gente chamaria de brechó. Que hoje, eu não sei como é que tá isso, mas eu sempre olhei brechó como coisas caras, ao invés de coisas baratas. Aqui já é o contrário, as coisas são baratas e são boas. São muito E baratas. diferente do que a maioria das pessoas falam, né? Porque tem gente que fala assim, eu não vou, porque as lojas, tem algumas lojas tem uma que chama Savers, a outra chama Goodwill. Então, você manda as suas coisas que você não usa mais e ela revende. E tem gente que fala assim comigo, ai, mas você compra calcinha nessas lojas? Eu falei, não, né, gente? Calcinha, cueca, meia, você não compra usado, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é uma regra universal, né? Não, pelo amor de Deus. Mas nesses locais, você encontra calcinhas, meias, novas, em pacotes, porque às vezes a pessoa comprou e nunca usou. Então, ela doa para lá. Então, assim, eu Pacote acho que isso fechado, também né? Vedado. Com etiqueta. Então, e aquelas lojas que a gente sabe da Amazon, né? Ai, nem sei se eu posso falar o nome, mas enfim. Que tem. Cada dia da semana é um valor para todos os itens que tem lá. São itens devolvidos da Amazon. Eu adoro isso. E aí você chega lá, você tem as bancadas, né? O que eles chamam os bins. E, por exemplo, eu já fui nessa que na quarta-feira era $1. Então, tudo por $1. Se você achar um iPhone lá, vai ser $1. Só que eles são espertos, eles tiram o iPhone. É lógico, né? Eu adorava essas lojas no começo, só que chega uma hora que você já tem tudo, aí você fala, poxa, eu nem preciso nessa loja mais, sabe? Eu vou comprar o quê? E é só cacareco, né? Porque você chega lá, você compra coisas que você nem imaginava, você fala, meu Deus, Nem pra que eu preciso disso? Eu fui lá outro dia, aí eu comprei esse mouse porque era rosa. Tá dando match no meu teclado. Aí, isso não é meu teclado, tá, gente? Eu tô com um teclado rosa aqui, mas meus pais vão levar esse aqui pra minha irmã, eu abri ele pra testar e deixei ele aqui em cima. Então, assim, eu acho que essa questão da facilidade, bom, a gente já tá indo pro encerrando, né? Mas eu acho que no fundo, claro que tem muita coisa que é acessível. A gente consegue ter uma casa muito bem estruturada, porque as casas aqui tem de tudo, né? Você muda, você não precisa levar geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar e de secar. Para mim, isso já é. Na minha, eu não trouxe nem a cama. Já Tá proporcionaram pra mim. Então, assim, isso para mim já é demais, porque no Brasil isso é o mais caro numa casa, né? Fogão, geladeira e os eletrodomésticos são mais caros, né? Esses tempos atrás, eu tive uma festa para ir com minha esposa, era uma festa de gala da empresa, e aí eu falei, meu Deus, deixei todos os meus ternos no Brasil, porque eu tinha jurado que eu jamais usaria um terno na minha vida novamente. E aí eu falei, o que eu faço agora? Fui na Goodwill, e achei um tuxedo da Calvin Klein. Acho que nunca foi usado na vida, por $7. Olha! Juro pra você. Perfeito. E sabe o que eu vejo? Muita gente brasileira que vem e continua com aquele mesmo sentimento assim, eu só vou em loja de shopping. E aqui você não precisa ir em loja de shopping para você conseguir coisa barata, boa, não é? Que você acha coisa boa em tudo que é lugar, às vezes até doado, né, na porta da rua. Exato. Sabe uma coisa que eu nunca fui? Eu tô louco pra poder ir com meu pai esse final de semana, antes dele ir embora, porque assim, meu pai, ele gosta muito de ferramentas, e eu nunca fui num garage sale. E eu falei com ele, cara, a gente deve achar tanta coisa louca nesses lugares, tanta ferramenta massa. Eu acho que eu vou em alguns esse sábado. Então eu vou te falar aqui de especialistas de garage sale. Quando eu cheguei aqui, o divertimento da minha mãe nos finais de semana era ir para a garage sale. A garage sale, ela começa na primavera e ela vai até o início do outono, né? Porque no inverno não tem como, cheio de neve aqui, né? Então não tem como. Então a garage sale ela começa na primavera. E, gente, tem garage sale, tem yard sale, e tem uma que chama Estate Sale. Então, eu vou falar das três. A Yard Sale a Yard Sale é de jardim. Olha eu perdendo as palavras em português. Nossa, que metida!
Mentira, gente, Aquela que acontece mesmo, viu? Acontece demais. Eu já aquela que nasci um nem tanto de fala palavra. inglês. Aquela que nem fala inglês muito bem, mas já tá esquecendo o português. Então, assim, tem as de jardim, que aí tem de tudo, né? Tem a garage sale, que as pessoas pegam aquilo que elas não estão usando mais e elas colocam em bancas na própria garagem e você encontra de um tudo. Tem roupa, tem brinquedo, tem material de limpeza, tem coisa fechada mesmo, né? Eu já vi Uhum. gente vendendo coisa de um familiar que faleceu. Sim. Então tem de tudo que aquela pessoa tinha. Bicicleta, videogame, carta de Pokémon. Tudo. Gente, olha, a gente já comprou o Wii, aquele videogame Wii, é Wii? Aham. É o Wii, da Nintendo. Por $10. E Nossa senhora. funcionando, porque ninguém vende nada que não... Isso é outra coisa. A É. pessoa não bota para vender coisa que não tá funcionando, não. Então você Ela vai na pode garage até sale. vender, mas ela vai vender de 50 centavos. Exato, ela vai te avisar. Esse é que eu acho o X da questão. Nos Estados Unidos é muito comum a pessoa te vender e falar: olha, isso aqui não tá funcionando, então você leva, se você conseguir consertar, e aí vai te vender por $1, $2, sei lá. Então tem as garagens sales que você encontra de tudo. E tem a estate sale, que a pessoa que faleceu, e aí ela tem que Ah, desfazer de tudo. Então você entra dentro da casa e você percorre a casa cômodo por cômodo e tá tudo fora dos armários. Tá vendendo tudo, tudo, exatamente tudo, todos os móveis, o que dá para vender, né? E, e coisas pequenas, tanto coisas pequenas quanto coisas grandes, entendeu? Então, hum. assim, você vai num lugar desse, você fica louco. Porque você quer É uma, comprar uma tudo. pena porque a pessoa morreu, né? Mas fazer o quê, né? Os móveis precisam de uma pessoa, né? Às vezes até ajuda a Mas família, coitada, a não, lidar com as exato, dívidas. exatamente. Então, assim, eu acho que é super interessante esse contexto aqui, entendeu? Então, as pessoas são um pouco mais desapegadas. E isso eu acho interessante, que eu acho que tem a ver com o valor que a gente dá para o dinheiro. Então, você pode comprar muito, mas você também se desfaz com muito mais tranquilidade das coisas. Eu percebo isso. Então, eu sinto essa inversão de valores, se dá para dizer isso, em relação ao dinheiro e ao quanto custa, entendeu? É, hashtag desapega. É mais fácil de desapegar das coisas aqui. Ai, gente, acho que é isso. Tem mais algum ponto que você queria levantar que a gente ainda não falou? Ai, deve ter uns 5.000. Vamos fazer parte 2. Não, é assim, se a galera gostar, assim, eu tenho muita coisa pra falar, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas se o pessoal gostar, a gente pode estar sempre voltando, né? Eu acredito que você deve deixar aí as redes sociais também. E, gente, Sim. pode me procurar. Pode me procurar. LinkedIn, Calma, Instagram. calma. Antes de você deixar seus contatos, eu quero fazer a pergunta que a gente faz. Primeiro, depois de ter vivido tudo isso, você acha que a sua expectativa condiz com a realidade que você vive hoje? A minha realidade é melhor do que a minha expectativa, com certeza absoluta. Tem dificuldades, não vou mentir pra vocês. O lado emocional, às vezes, ele pesa um pouco, mas isso vai de pessoa pra pessoa. Eu sou uma pessoa muito Sim. desligada. Assim, eu sou próximo da minha família, do meu núcleo familiar, adoro. Eles estão aqui agora. No dia que eles forem embora, eu vou ficar muito triste, mas ao mesmo tempo a vida segue. Os afazeres da vida, eles te deixam um pouco ocupado e me fazem pensar que tá tudo bem, sabe? E o que eu diria também é que estejam muito alinhados com a sua família. Principalmente, eu trouxe a minha esposa para viver comigo, né? Então ela teve que abrir mão do emprego dela. As pessoas têm que estar muito, muito, muito alinhadas, porque senão isso pode pesar. E assim, você quer vir para cá para viver uma vida muito bem, o seu lado psicológico tem que estar muito, muito tranquilo. Desde que você se alinhe com as pessoas que vão vir com você, que estão do seu lado, eu acho que isso já mata 95% dos problemas. E aí, quando você chegar aqui, você descobre. Nossa, isso é verdade. Mas então, a pergunta que não quer calar, a pergunta que a gente faz para todo convidado, todo mundo treme para poder responder. Viver fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro e por quê? Ah, vão me odiar por isso, mas viver fora do Brasil me tornou muito menos brasileiro. Eu acredito que vai ter muita gente que vai falar que mais, porém a minha realidade é muito diferente. Eu tenho um alinhamento cultural muito grande com os Estados Unidos. Assim, eu amo muito esse lugar. É a questão musical, é a questão esportiva, é a paz que esse lugar me traz. Assim, eu moro
as pessoas aqui são meio desligadas umas das outras, né? Mas eu adoro isso. Assim, eu gosto de ter a minha privacidade e, assim, o meu maior sonho no momento realmente é chegar a ter a cidadania americana. Eu sei que a gente está um pouco longe ainda, porque o processo não é fácil, não é rápido, gente. Mas eu acredito, love me or hate me, eu me tornei um pouco menos brasileiro. Assim, eu já tô criando raízes aqui. A minha casa tem uma bandeirona dos Estados Unidos na porta. A minha filha hoje, ela é americana, então, assim, tem pouco tempo que estamos aqui realmente, mas eu sinto que eu já era muito mais alinhado com essa cultura, mesmo antes de sair do Brasil, sabe? Quando eu cheguei aqui, no aeroporto eu já vim chorando, assim, de felicidade. Eu sou muito grato, realmente, ao que essa terra tem me proporcionado. Não são só flores, mas eu confesso que a minha vida tem sido muito melhor. Só Só eu. Clarice Flores. Gente, uma dica, pra quem não assiste isso aqui em vídeo, pelo amor de Deus, abra um vídeo pra poder ver a cor do cabelo de Clarice. É um incentivo aí pra... Ai, meu Deus, que bom, isso mesmo, isso mesmo. Então, era isso que eu ia te perguntar, assim, se tivesse alguém que viesse viver exatamente a vida que você está vivendo hoje, que dica que você daria para essa pessoa? Mas eu acho que você já falou tanta coisa aí. Bom, se tiver mais alguma dica, vai ser bem aceita. E se fosse o meu eu de hoje, voltando pro meu eu criança, eu falava, cara, deu certo. Confia, vai ser difícil, mas deu certo. A dica que eu dou realmente, além do alinhamento com a sua família, é se planeje muito bem, muito bem. Assim, eu não vou entrar muito na seara imigratória, porque realmente é a questão de vir como legal, vir como ilegal. Obviamente, se eu pudesse dar essa dica para vocês, se programem para vir da melhor forma possível. Hoje, uma das formas mais talvez ideais de virem, além de vir como visto de estudante também, que é uma das oportunidades, a forma como eu vi ela é muito boa, que é um visto que ele chama L1, tem um L1A, um L1B, e você consegue ter a transferência entre sedes da mesma empresa, desde que a empresa tenha uma sede aqui nos Estados Unidos. Então, se você acha uma multinacional, isso pode ser em qualquer ramo, pode ser alimentício, farmacêutico, etc., é uma das dicas que eu dou, porque você vem com um pacote muito, muito bom de transferência, é muito mais fácil da empresa poder te patrocinar até para um green card, você tem a chance maior de ter uma cidadania no futuro, e a sua vida ela fica muito mais facilitada, que é o que acontece comigo. Então, a minha realidade era muito diferente das outras pessoas. Porque eu tenho uma condição realmente muito positiva hoje que a minha empresa ela me proporciona. Não quer dizer que eu não vou ser demitido amanhã, mas a dica que eu dou é essa. Tá rolando muito dinheiro na indústria, as empresas têm muito, mas muito, muito dinheiro. Te fazer uma transferência, desde que você já entre na empresa alinhado com isso, faça boas relações com seus stakeholders externos, que foi o que eu fiz. Uma vez que eu conquistei a galera aqui dos Estados Unidos, foi praticamente impossível as pessoas do Brasil me reterem lá, porque estava alinhado com o meu sonho, todo mundo aqui já sabia, e eu acho que é uma forma boa. Independente da área, pessoal, vocês conseguem. LinkedIn aí, entra numa multinacional, é uma forma excelente. Mas, assim, existem bilhares de formas de chegar nos Estados Unidos. Não estou falando que as formas mais difíceis também vocês não vão ser bem-sucedidos, porque pode acontecer. A vida é uma caixa de surpresa. Mas eu concordo com você. Eu acho que a parte estrutural que você tem quando você muda através de uma empresa, isso te dá muito chão. Eu concordo com você e eu penso exatamente isso. Hoje eu não viria para cá como eu vim. Eu viria através de empresa. É claro que também... você vir através de empresa, não é só você entrar numa empresa lá ou procurar uma empresa lá, né? De fato. É toda uma carreira, é toda uma vida nesse sentido. Mas eu concordo com você. Aconteceu comigo muito pelo acaso, sabe? Mas, enfim, a gente vai falar disso depois também. Isso. Eu queria demais te agradecer. Eu vivo a realidade que você vive através dos olhos da minha querida irmã, né? Porque o Chubb, gente, é meu cunhado. Spoiler! Sabia que você é minha favorita? Mulher, olha, de cunhado favorito para cunhado favorito, olha isso! Devia ter sido a chamada, viu? A chamada é essa, de cunhado favorito para cunhado favorito. Mas assim, não tem palavras para te agradecer. Acho que essa sua experiência vai contribuir demais e quero sim gravar um outro episódio. Nós vamos falar nos bastidores, mas deixa então as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, que eu sei que você é uma pessoa super aberta para dar conselho, para conversar, para dar dica. Fala aí. Para todo mundo. Galera, se esse vídeo der 3 likes, a gente grava de novo.
Ai, mas minhas redes sociais nem eu sei, juro pra você. Mas não é muito difícil de me achar, não, pra ser honesto. Porque o meu nome ele é muito específico, então quem quiser me procurar aí deve ser @Schubert alguma coisa, SCHUBERT. Eu sei que no LinkedIn eu acho que eu tô Schubert Santos, né? Que sobrenome mais brasileiro que esse não existe. Acredito que no Instagram também vai ser fácil me achar, pelo amor de Deus. Deve ter em algum Eu vou lugar. eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, eu vou deixar as suas redes sociais Eu para tenho todo um mundo te vídeo com encontrar. a minha esposa sobre como que é morar nos Estados Unidos. A gente nunca mais gravou e provavelmente nunca mais vai gravar, mas está lá no YouTube também. Eu Tá acho que o vendo, nosso canal gente? chama Schubert Paula USA. Vamos deixar esse trem tudo aí na descrição também. É um vídeo legal que a gente fez, mas Tá. foi único. É isso que torna ele especial. Para você ver, não é fácil fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, não, Schubert? Não, não. Não é fácil. Muito Então tempo é de isso, dedicação. galera. Engaja, comenta, compartilha, inscreve no canal, faz tudo. Não vai cair o dedo se você clicar lá no botãozinho de seguir, por favor. Isso faz toda a diferença. Schubert, obrigado demais por você estar aqui. E você que está em casa, só para saber se você chegou até o final desse episódio, comenta aqui pra gente, #viver em dólar. É isso, pessoal. O Ô de Casa vai ficando por aqui. Até mais. Ô de Casa.